Eu convido você a abrir a sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo número 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 10. O tema dessa palavra é: cuidado para não perder a sua bênção na linha de chegada. Amém? Cuidado. Às vezes, quando você está perto da bênção, é nesse momento que Satanás muitas vezes se levanta, ou você acaba sendo reprovado, e você vê aquilo desaparecer da sua vida. Diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 10, verso 1, diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão por que ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo se assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis, como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentado além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Amados, uma palavra que verdadeiramente nos assusta é uma palavra chamada provação. Ninguém gosta de provação. Quando alguém fala assim: olha, você vai entrar no deserto, você logo repreende: misericórdia, está amarrado, destruído, em nome de Jesus. E na realidade nós estamos hoje ouvindo essa palavra: crise, dificuldade. Nós temos ouvido e visto a questão do que aconteceu em Minas, do que aconteceu na França. Mas na verdade eu gostaria de falar hoje sobre essa provação pessoal, que às vezes nós passamos, lutamos. E não é à toa, meu amado irmão, que Paulo está trazendo aqui Moisés. Moisés, ele é chamado por Deus. Moisés, ele estava na sua vidinha muito boa, tranquila, cuidando ali das ovelhas do seu sogro Jetro, tinha sua casa, sua esposa, levava uma vida tranquila até o dia que Deus aparece numa sarça ardente que queimava e não se consumia, e a voz chama Moisés e fala assim: Moisés. Chamou a atenção de Moisés, e Moisés olha e pergunta: quem és tu, Senhor? Aí Deus se revela: olha, eu sou.
Eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou o maioral, eu sou o governador. Moisés, a sua vidinha está tranquila, calma, sua esposa, seus 2 filhos, cuidando dessas ovelhas, mas eu tenho uma missão para você, Moisés. Eu quero que você desça ao Egito, eu quero que você seja o libertador. E aí, meu amado irmão, Moisés teve que voltar para o Egito, do lugar de onde ele tinha saído, enfrentar Faraó, enfrentar ali a rejeição do povo, e ele teve que se colocar naquela postura de libertador. E durante 40 anos, amados, ele andou no deserto sendo provado, o povo sendo provado. De um lado Moisés permaneceu com a sua fidelidade, enquanto, meu amado, muitos ali daquele povo ia perecendo durante o deserto, ia ficando no deserto, ia morrendo no deserto, meu amado. Mas aqueles que tinham a promessa entraram na terra prometida. Não é à toa, meu amado, minha amada, que Jesus, logo que ele inicia-se o seu ministério, diz a palavra que o Espírito Santo leva ele para o deserto. Para quê? Diz a palavra, para ser provado, para ser tentado pelo inimigo número 1, por Satanás. E olha, meu amado, que não foi Satanás que levou ele. Diz a palavra que foi o Espírito do Senhor que levou Jesus para ser provado. Sabe, meu amado, eu não consigo olhar na Bíblia alguém que se destacou na Bíblia, que não passou por uma situação de prova, que não passou por uma situação de dificuldade, só teve o seu nome escrito como vitorioso, como alguém, homem de Deus, mulher de Deus, pessoas que passaram por dificuldade, mas que com Deus superaram a dificuldade e tiveram seus nomes escritos aqui como testemunho. Porque, meu amado irmão, em tempo de crise, de dificuldade, de provação, se superaram por causa da graça de Deus. Eu quero falar para você, meu amado, minha amada, que não existe reformadores, homens como John Wesley, Wycliffe, João Hus, que não passaram por essa dificuldade da provação. E eu gostaria que você perguntasse para o seu irmão, fala assim com ele: e aí? Você acha que contigo será diferente? Esta, meu amado irmão, é a realidade. O que você quer ser? Se você quer ser um verdadeiro homem de Deus, se você quer ser uma verdadeira mulher de Deus, não adianta fugir, não adianta dizer que não, porque eles passaram, e nós, amados irmãos, passamos também por dificuldade. Nós sabemos que a dificuldade virá, mas, meu amado, não se preocupe, porque o Senhor vai passar junto contigo. Ele fala: ei, eis que eu estou contigo, eu sou teu Deus, eu te ajudo. Você vai passar por essa provação, e lá na frente você vai ver o meu nome glorificado na tua vida. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. E aí, amados, muitos acabam ficando, porque provação, deserto, é uma escola. É uma escola de Deus. E nós ficamos reprovados porque nós deixamos, de certa forma, os nossos sentimentos falar mais alto. A questão da nossa personalidade falar mais alto.
E às vezes nós somos reprovados, não no início, nem no meio, mas próximo de segurar e agarrar a bênção. Eu já falei de um testemunho de um rapaz aqui, que ele se separou, não era crente, depois ele voltou para a igreja, e passou 3 anos, ele mais 2 irmãos orando, 3 anos, todos os dias às 6 horas da manhã, e ele pedia só uma coisa: Senhor, restaura o meu casamento, restaura a minha vida conjugal, eu perdi minha esposa, mas eu quero ela de volta. E ela falou assim: pastor, eu quero ver aonde essa conversão, porque eu acho que essa conversão é uma mentira. E no decorrer da caminhada ela viu que ele estava firme. E um dia ela chegou para mim e falou assim: pastor, vai ter aquele jantar, aquele almoço lá na Marte, e lá eu vou voltar para ele, e seremos novamente uma família. Só que infelizmente esse rapaz estava na tocaia, com ciúme dela, estava vigiando ela, e de repente ela foi pegar uma carona com um rapaz que era até um militar, um coronel da polícia militar, porque ela não sabia o local. E ela então pegou ali aquela carona, porque ela não sabia, o rapaz estava indo, e os dois eram apenas amigos, o homem era até casado. Só que ele viu ela saindo com o carro e foi atrás, e quando ela parou no semáforo, ele bateu na porta, ela saiu. Quando ela saiu, ele deu um soco no rosto dela, e bateu no outro rapaz, e de repente deu aquela confusão. No outro dia eu acordei todo alegre, todo feliz, é hoje o grande dia. Fui lá para o almoço, e quando cheguei no almoço, ela me chamou, tinha umas bananeiras, eu lembro muito bem. Ela falou assim: pastor, chega aqui rapidinho. E eu fui lá, e ela com óculos escuro, grande, ela levantou e falou assim: pastor, olha o que a sua ovelhinha me fez. O olho roxo. E eu falei: misericórdia. Eu não volto para um homem desse. Foi uma resposta de Deus. E no outro dia ele foi conversar comigo. E eu falei: varão, por este céu. Ela me procurou domingo passado e falou que nesse domingo iria voltar para você. E olha o que você fez, cara. Perdeu a bênção. Ele: pastor, não me conta, não me diga. Perdeu a bênção, perdeu a vitória, porque precipitou. Era no outro dia que ele teria a sua família, era no outro dia que ele teria a sua casa, era no outro dia que a restituição, a reconstrução iria acontecer. Mas nos 45, 47 do segundo tempo, ele fez algo, porque a sua personalidade, o seu caráter, a sua índole humana falou mais alto, e ele acabou perdendo a sua bênção. E na maioria das vezes isso está acontecendo conosco, porque a provação e a dificuldade é apenas um teste, e se você passar, Deus vai te colocar no lugar alto. Se passar, Deus vai te chamar e vai colocar uma patente alta no seu ombro e falar assim: filho, filha, você passou sem questionar, sem murmurar, e agora eu estou colocando essa patente alta para te honrar na face dessa terra. Rabachuricancho manai. Sabe, amados irmãos, para você não perder a sua bênção nos minutos finais, eu gostaria de passar alguns ensinamentos para você. Primeiro ensinamento: não sejais incrédulo depois de ver tantos milagres de Deus na sua vida. Aquele povo de Israel, amados, eles tinham visto lá as 10 pragas. Meu amado, o mar vermelho se abrir. Deus dá a manutenção da vida através do maná, da água que saía da pedra. Aquele povo, meu amado,
diariamente tinha visto sinais de maravilhas, sinais de milagres, mas constantemente permitia que a incredulidade entrasse dentro dos seus corações. Deus realizava o milagre, passava mais um pouco à frente, e aquele povo ainda ficava duvidando, aquele povo ainda ficava, meu amado irmão, naquela situação da dúvida, sendo incrédulo. Sabe, meu amado, minha amada, eu quero falar para você algo importante. Você precisa ser um colecionador de milagres. Deus está te chamando para ser esse colecionador de milagres. E só tem uma forma de você colecionar esses milagres: é você receber ele, é você crer, e você focar lá na frente, que o Deus que está te sustentando hoje, é o Deus que pode te sustentar amanhã, no mês que vem, no ano que vem, daqui a 10 anos, porque os anos passam, os tempos passam, mas o teu Deus, o meu Deus, Ele continua da mesma maneira, Ele continua focado em ti, focado na sua vida. Sabe, meu amado irmão, eu creio no poder de Deus. Sabe por que eu creio em Deus? Porque o que Deus já fez na minha vida, era como se eu estivesse me mutilando, não crendo que Ele pode fazer. Deus, Ele é especialista em realizar milagres. Deus é especialista em abençoar. Mas às vezes nós, amados, esquecemos. Achamos que Deus só agiu aquela vez porque a fulano orou na minha cabeça, porque o Betrano orou, porque eu fiz a campanha no monte. Não, meu amado irmão, não depende da ação humana, depende da ação de Deus, da escolha de Deus, do privilégio de Deus sobre a sua vida. Quando Deus quer, até o diabo obedece. Você está me entendendo, amém? Segunda coisa, na provação, você precisa agradar o coração de Deus com as suas atitudes. Verso de número 5 diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Quero falar algo muito sério com a igreja. Se tem uma coisa que Deus não quer, é que nós possamos brincar de ser crente. Irmãos, quando eu me converti, eu tomei uma decisão de permitir Deus me mudar. E depois da minha conversão, eu sempre me avaliei no seguinte: se fosse para continuar do jeito que eu era, eu teria ficado lá. Você está me entendendo, amém? Deus não quer, irmãos. E na verdade, Ele quer te abençoar, Ele quer te honrar, Ele quer fazer você crescer, Ele quer fazer que a sua espiritualidade venha a ser ampliada. Mas, meu amado irmão, essas pessoas desagradaram o coração de Deus. De qual forma, meu amado irmão, que você desagrada o coração de Deus? Através das suas atitudes, através das suas ações. Meu amado irmão, eles estavam ali comendo do maná que descia do céu todos os dias para sustentar, mas ao mesmo tempo eles estavam falando: a minha alma tem nojo desse pão vil, desse pão ruim. Eles estavam ali vendo Moisés orando, eles estavam vendo assim Moisés pagar o preço constantemente, mas constantemente também levantando-se contra
Moisés. E aí, às vezes a nossa atitude é de murmuração, é de mentira, é de engano, e todas essas atitudes, meu amado irmão, acaba de certa forma entristecendo o coração de Deus. Nós estamos aqui em uma igreja, Assembleia dos Santos, e tudo que nós fazemos contra o nosso irmão, nós fazemos contra Deus, porque esse é o corpo de Cristo. Você está me entendendo? E a nossa atitude precisa ser uma atitude compromissada, uma atitude, meu amado, de servo temente, de servo que ama a obra, que ama a Deus, que ama fazer as coisas de Deus, que, amados irmãos, que constantemente trilha no caminho do Senhor e na vontade de Deus. Quando você agrada o coração de Deus, Deus se torna propício à sua necessidade. Quem é esposa que quando faz aquele almoço gostoso para o seu esposo, ele vai te responder com xingamento ou vai lá, ô mulher? Não é verdade? O marido vai lá no shopping e compra aquela bolsa, couro de rã egípcia, R$5.000. A esposa, esse esposo não vale nada. Não, meu amor, ainda meu amor. Da mesma forma somos nós, quando nós agradamos o coração de Deus, Deus se torna propício. Agora Deus não quer bolsa, Deus não quer comida, Deus não quer, meu amado irmão, nada. Deus apenas quer a sua fidelidade, o seu comprometimento e o servir com fidelidade. Por isso que o texto nos diz, no verso 6, ora essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos coisas más. Por isso, meu amado irmão, aquele povo ficou prostrado no deserto, porque criou o sentimento, que não era o sentimento que agradava a Deus, criou o sentimento de cobiçar não apenas a questão de ouro, de prata, mas cobiçar aquilo que era mal, aquilo que não prestava. Deus apontava a lei, o Salmo 19 fala que a lei do Senhor é perfeita, que restaura a alma, mas aquele povo deixava a lei do Senhor, e começava a cobiçar aquilo que era mal, aquilo que denegria a imagem e a semelhança de Deus. Aquele povo, amado, se tornou idólatra. No primeiro momento que Moisés subiu lá e demorou um pouco, aquele povo ali, pegou ali o ouro das pulseiras das mulheres, derreteu e fez o bezerro de ouro para adorar. E às vezes, amados irmãos, nós não paramos para pensar que nos dias de hoje, nós temos levantado uma idolatria evangélica no meio da igreja. Idolatria a cantores, idolatria a pregadores, idolatria a pastores, idolatria, meu amado irmão, ao trabalho, ao carro. Teve um rapaz que ele era uma bênção, um excelente professor de escola dominical. Todo domingo à tarde ele queria evangelizar, e ele pedia a Deus: Deus, eu preciso de um carro, eu nunca tive um carro, eu preciso de um carro para poder evangelizar. E aí, amados, Deus revelou à mulher dele que havia um carro e falou a cor do carro, e o carro é vermelho. Aquele homem ganhou o carro,
Todo sábado e domingo já não tinha mais a obra do Senhor. Ele estava lá. Varão, vamos visitar. Ô pastor, não posso não. Por quê? Tem que polir o carro. Escola dominical você não veio, varão? Por quê? Não, porque eu tive que limpar o carro. Mas esse carro... O carro é espelho, irmão. Você não viu ainda não, mas eu já vi. Só melhorou, irmãos. No dia que aquele irmão passou na curva, chegou no poste, plá! O carro não tinha seguro. E o irmãozinho voltou para a igreja, escola dominical, animadão. Falei, ô maravilha de Deus. Não é verdade, irmãos? Deus quer que você tenha o seu carro. Um dia eu cheguei para um negócio, fui entrar no carro, o cara, Corolla, né? Eu falei assim, varão, o mais importante é que eu entro dentro do Corolla, mas o Corolla não entra aqui dentro. É um carro, não tem idolatria. Eu entro dentro dele, mas graças a Deus ele não entra aqui dentro. Você está me entendendo, amém? Está entendendo, irmão, amém? Então eles cobiçaram, eles foram idólatras, eles, amado, regaram-se na imoralidade, praticavam todo tipo de imoralidade. Eles colocaram o Senhor à prova. Quando o Senhor deu maná ali, aquele povo começou a questionar a Deus, ao ponto de Deus colocar ali serpente. Meu amado irmão, e além do mais, eles pegaram contra Deus, sendo murmuradores. De vez em quando eu assisto os 10 mandamentos, e tem a família de Corá, o Coré, Datã. Toda hora, eu falo, meu Deus do céu, tudo que Moisés fala, eles são contra, tudo de reclamação, dá vontade de pegar, Então, amados, entenda isto. Se você está passando por um momento de provação, por uma situação difícil, o segredo não é só passar por ela, mas o segredo é você em todo tempo ser grato a Deus. A gratidão, ela atrai as bênçãos de Deus. Não adianta você passar pela provação, pela dificuldade, reclamando. E tem pessoas que vivem na reclamação, está passando ali, está reclamando, isto é, murmurando. Mas aí, irmãos, quanto mais murmuração, mais Deus faz assim de você. Deus fala assim, eu quero me aproximar, eu quero estar do seu lado, eu quero pegar na sua mão, e eu quero te levar para você vencer, para você ser um vitorioso, uma vitoriosa, eu estou contigo. Mas aí quando há reclamação, quando há murmuração, Deus fala assim, olha, fica aí porque o meu ouvido não é. Por isso, meu amado irmão, eu já passei fome na obra de Deus, de chegar à noite e a barriga roncar e não ter o que comer, e às vezes só tinha mesmo um pouquinho de açúcar, uma água. Eu ia lá no fundo do quintal da igreja, pegava um mato lá que eu nem sabia o nome daquilo, cheirosinho, falei, isso aqui vai ser um chá. Depois que eu descobri que era um pé de alfazema, gostoso, e descia. Mas aí eu agradeci a Deus, obrigado Senhor, obrigado porque eu não tenho esposa, obrigado porque eu não tenho filho nem filha, estou sozinho aqui, e o que vim, louvado seja o teu santo nome.
E aí, amado, Deus olha e fala assim: esse camarada é diferente. Porque ele não reclama. Ele apenas vive. Deus, se você está passando essa situação, entenda isso. Porque ainda é vontade de Deus você passar. E num dia que não for mais, Ele vai te tirar. Ou duas coisas, ou Ele te tira ou tira a provação, mas que vai acabar, vai. Você está me entendendo? Amém? Vai acabar. Vai acabar. Porque Deus, Ele trabalha com propósito. E o propósito de Deus é um processo. E o processo de Deus, ele tem início, ele tem meio, mas ele tem fim. O deserto de hoje, amanhã ele pode ser transformado num manancial, num grande testemunho na sua vida, capaz de levantar outras pessoas a crerem no Deus que você serve. Por isso, meu amado irmão, não murmure, apenas glorifique o nome do Senhor Jesus. Outra coisa importante está no verso de número 2. Diz assim: aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Isto é, amado, entenda que o irmão está passando hoje, não é para você entender e não compreender, é para ele viver essa situação. Vou te explicar o que eu quero falar. Uma vez nós saímos lá de Cachoeiro de Itapemirim para comprar umas pastilhas aqui na Serra. Aí escolhemos as pastilhas de acabamento, tantos metros. E o cara pegou lá e tudo, comprando para levar para revestir a frente da igreja. Que coisa maravilhosa, bastante alegria. Aí o cara me chama e fala o seguinte: pastor, não vai ter como comprar isso. Por quê? Porque tem uma igreja lá em Minas que está devendo, e o CNPJ da sua igreja é ligado com o dela e não pode comprar. Aí eu enchi o meu peito de pastor, peguei o meu telefone, liguei para a sede. Ô Wesley, estou querendo comprar aqui, rapaz, tem uma igreja aqui devendo. E o homem fala: irmãos, peito cheio. Coisa feia ficar devendo os outros, cheio do discurso. Sabe o que acontece? Uma crise terrível na área de granito entra em Cachoeiro, vai lá embaixo. Daqui a pouco, quem estava me ligando? Ô, pastor Aladro. E não foi só uma vez não, irmãos. Nós chegamos, eu vou falar para você, nós chegamos a vender o carro do rapaz, que ele deu o carro, para vender o carro dele, financiar, para pagar as contas. E um dia eu estou lá no templo, lá na galeria, orando, para Deus, o negócio. Aí quando eu parei, veio a voz do Senhor e falou assim: Orlando, você lembra daquele telefone? Naquele dia você não falou daquele pastor, você falou de mim. Você não sabe a situação dele. Não é porque ele era safado, é porque tinha um motivo. Você acha que ele estava feliz em dever? Você acha que ele estava alegre? Você não sabe, não conhece o coração dele. O coração dele estava triste, assim como o seu se encontra hoje.
E naquele momento eu caí de joelho e falei assim: misericórdia, Deus, eu pequei contra ti, Senhor. A prova que o seu irmão está passando hoje, você não sabe. Às vezes, o cobrador bate na porta, mas você não sabe a dor da pessoa atender ali. Você não sabe, às vezes, como dói para um pai de família passar por essa dificuldade. Mas aí vem os apontadores. E lá na frente, você está na mesma situação. Só para Deus falar assim: agora, não é fácil você avaliar? Agora você está sendo avaliado. Agora eu quero ver se você vai ser aprovado, ou se você vai ser reprovado. Se você está de pé, irmãos, cuidado, não julgue, para que amanhã não seja você caído, e aí você sofrer as mesmas retaliações. Se pode ajudar o irmão, ajude, erga a mão, colabore. Mas se não pode, passa super bonde, caladinho, ora para ele, ora, porque quando julgamos, assim seremos julgados, na mesma medida. Você está entendendo? E por último, amados, as provações servem como escola de Deus, para nos capacitar, e para deixar mais apurados, mais preparados para a vida. Por isso que Paulo diz no verso número 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Diante disso, amado, você entenda, as lutas vêm, as dificuldades também, mas se Deus permitiu, é porque Ele sabe que você pode suportar. E se você suportar, sem murmurar, lá na frente, meu amado, a honra de Deus virá sobre a sua vida. Nós não conseguimos compreender a provação e o deserto no momento que nós estamos vivendo. Parece que todo mundo está contra nós, parece que Deus está contra nós, parece que os anjos estão contra nós. Mas, meu amado, quando permanecemos fiéis ao Senhor, lá na frente, quando o deserto acaba, olhamos para trás e começamos a entender as coisas, começamos a entender os detalhes, começamos a entender a cada dia: eu passei por isso porque eu precisava melhorar nisto. E aí, amados, você está mais forte, mais capaz, mais fortalecido, para que Deus venha a ser glorificado na sua vida. Preste atenção, a maioria das pessoas que trabalham com casais, foram pessoas que passaram por problemas na vida conjugal, que sofreram por causa de uma traição, sofreram por causa de uma separação,
e entenderam que esse ministério é essencial na vida da igreja. E aí se coloca para trabalhar. A pessoa só começa a visitar no hospital uma pessoa com câncer, porque passa por isso e sabe que tem gente precisando de uma oração, de uma visitação, e depois que passa por aquela situação, quer visitar, quer ser útil. Você está me entendendo? Então o que você passa hoje é um tratar, é um trabalhar de Deus, para que lá na frente você venha a ser muito mais capaz. Amém? E eu gostaria de ser seletivo nesta noite, seleto nesta noite. Nós temos um evento agora, que é a comemoração da feijoada. E eu gostaria de ser seletivo. Eu só gostaria de chamar aqui na frente pessoas que estão passando realmente por uma provação, por um deserto, por uma dificuldade, que tem visto que não tem sido fácil, mas que quer sair, quer o socorro de Deus. E eu não vou orar para Deus te tirar desse deserto. A minha oração nesta noite é que Deus lhe dê as armas certas para você utilizar nessa provação, para que Deus venha te fortalecer e te fazer capaz, para você sobressair dessa dificuldade. Sabe, meu amado, graças a Deus você está vivo. Graças a Deus você tem os 2 braços, 2 pernas. Graças a Deus você tem saúde. Porque tem muita gente nesse dia que recebeu a notícia que a vida dele não tem mais o que o médico fazer ou realizar. E aí há uma grande dificuldade. Mas se você está aqui, é porque Deus tem como fazer para te tirar dessa situação. E nesse momento nós não podemos ter vergonha. Nesse momento nós temos que aclamar, clamar aos céus, clamar ao Senhor, suplicar a ação de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos corpos.